Olá a todos, estamos aqui no Retiro de Pastores, aqui na cidade de Bom Jesus, hoje dia 19 de 8 de 2022, está muito frio aqui, os termômetros estão marcando 1 grau, agora nesse momento são 9 horas, né? 9 horas já, está bastante frio. E nós estamos iniciando então esse retiro de pastores aqui e vamos trazer alguma meditação nessa noite sobre vários aspectos da vida pastoral. E eu trouxe junto comigo o meu shofar e eu quero dar abertura fazendo o toque do shofar. Esse era o toque da invocação do Espírito, da invocação do Senhor. E eu quero meditar sobre Timóteo, as recomendações que Paulo tinha com Timóteo, seu filho amado, seu discípulo amado. Podemos dizer assim que Paulo, ele era o pai da fé de Timóteo. E Paulo amava muito a Timóteo porque ele dizia, meu filho amado, né? Chamava Timóteo assim, no início das cartas, a gente pode ver. E Paulo, ele tinha um zelo muito grande pelo ministério de Timóteo. Paulo se preocupava muito com o ministério de Timóteo. E ele escreveu algumas cartas, algumas palavras para Timóteo, orientando Timóteo em como ele deveria se comportar, em como ele deveria agir. E eu tenho aqui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14, o 15 e o 16. Esses 3 versículos aqui nessa introdução. Então, Paulo, preocupado com o ministério de Timóteo, preocupado com a verdadeira pregação do Evangelho, porque Paulo ele se preocupava em anunciar o reino de Deus, em anunciar Jesus Cristo como o Messias, como o Salvador. Então Paulo escreve para Timóteo dizendo, traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Em outras palavras, Paulo estava dizendo para Timóteo, Timóteo, tenha na tua memória diante do Senhor e exorta as pessoas para que não tenham contendas, para que não vivam de contendas, que isso não tem proveito nenhum para aquelas pessoas que estão ouvindo a palavra. E ele diz, procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. A importância de nós estarmos preparados para buscar a palavra do Senhor, para poder trazer uma boa meditação, para fazer uma boa pregação. Muitas pessoas, muitos obreiros, eu já vi assim alguns comentários de pessoas que criticam muito, às vezes, quem estuda e acham que está errado estudar, ter uma preocupação com a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você que Paulo tinha livros e quando ele estava preso,
ele pedia para que trouxessem para ele os livros e os pergaminhos, porque Paulo era um estudioso da lei, era um homem que estudava a palavra e eles escreviam a palavra em pergaminhos porque eles tinham uma preocupação, porque eles queriam que os próximos apóstolos, os próximos irmãos, os próximos obreiros tivessem conhecimento e tivessem material dado por Jesus e material dado pelo Espírito Santo, para que eles pudessem ter o que ensinar e não se perder da verdade. Então você imagina se uma lei, uma determinação de Jesus, se Paulo não tivesse escrito num papel aquilo, os apóstolos não tiverem escrito as histórias de Jesus, os mandamentos, os ensinamentos, nós não saberíamos nada de Deus. E hoje, como é que nós sabemos das coisas de Deus hoje? Nós não temos só a revelação, nós precisamos da Escritura, do livro, nós precisamos da Bíblia, para nós entender qual é o plano de Deus. Eu entendo o plano da salvação, e o plano da salvação não foi me dado por uma revelação, eu não estava dormindo e de repente eu tive um sonho da revelação, eu tive um sonho do Espírito Santo, eu tive um sonho de um homem que morreu na cruz e me salvou. Não foi assim que eu tomei o conhecimento da salvação. Eu tomei o conhecimento da salvação através da pregação da palavra de Deus. E era isto que Paulo estava dizendo para Timóteo, para que Timóteo, em nome do Senhor, exortasse as pessoas para que elas não viessem a viver brigando e discutindo por coisas sem proveito nenhum, coisas que não teriam proveito para os ouvintes. E muitas vezes a gente vê de pessoas fazendo duelo de sabedoria, duelo da palavra do Senhor, duelo de conhecimento. E isso só faz criar desafeto e tristeza naquelas pessoas que estão ouvindo ali, porque fica uma confusão muito grande. Nós não vamos encontrar na Bíblia os discípulos disputando sabedoria, disputando poder. Nós vamos encontrar na Bíblia os discípulos falando do amor de Jesus e falando da palavra do Senhor para as pessoas, na intenção de ganhar a atenção delas e de mostrar para elas o caminho do reino, o caminho do Senhor. E Paulo aqui, em 2 Timóteo, ele está falando para Timóteo, dizendo para ele procurar se apresentar a Deus como um obreiro aprovado. E muitas vezes as pessoas pensam que se apresentar a Deus como obreiro aprovado se refere apenas em saber de cor a palavra do Senhor, em decorar a palavra do Senhor. Se apresentar a Deus como obreiro aprovado inclui também oração e jejum. Se você não tiver uma vida de oração, você nunca vai estar preparado. Porque o Paulo disse que a letra matava, mas que o Espírito dava vida. Então, se nós vamos nos preocupar apenas com a palavra, apenas em decorar versículos, se nós não tiver virtude do Espírito Santo, nós não vamos ter amor. Nós vamos ser apenas como um sino que bate, seremos apenas um barulho. Então, quando Paulo está dizendo para Timóteo que ele tinha que ser como um obreiro, tinha que ser um obreiro aprovado. Ele estava dizendo, incluindo nisso, além de ter conhecimento da palavra do Senhor, ele tinha que ter oração, tinha que ter jejum, tinha que ter vida diante das pessoas, de vida diante da sua comunidade. E quando fala vida, se refere também ao seu caráter. Tinha que ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta. E isso hoje em dia não está difícil de se encontrar pessoas assim, mas nós temos que entender que existem muitas pessoas que não buscam a Deus em oração.
pessoas que não buscam a Deus, não que vá passar a vida inteira em oração, mas a Bíblia nos orienta dizendo para nós que nós devemos orar a todo tempo, viver em oração. Eu não preciso estar daquele jeito tradicional, como as pessoas pensam, ajoelhado com as mãos para cima, fazendo um alarido. Eu posso estar orando no meu espírito, orando no meu pensamento, posso estar glorificando a Deus e buscando a Deus em oração. E muitas vezes a gente passa o dia inteiro sem orar. Eu conheço pessoas, já tive na casa de algumas pessoas, que se não é eu puxar a oração na hora do meio-dia, na hora da refeição, aquilo passa batido, passa desapercebido. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo, que ele deve se apresentar como um obreiro aprovado. Não só a pessoa que sabe de cor aqueles versículos ali, mas uma pessoa de oração, uma pessoa de meditação na palavra do Senhor. Você já pegou muitas vezes um versículo da Bíblia que você às vezes nem entendia direito, não tinha revelação daquela palavra, e de repente você começa a meditar naquela palavra, e você começa a orar aquela palavra, e você começa a repetir aquele versículo, e você pensa naquele versículo, e você lê de novo, e medita, e de repente o Espírito Santo, ele te dá o entendimento daquele versículo. Comigo acontece assim muitas vezes. Eu estou ali com um versículo, às vezes, que eu não entendo, é um versículo árido, eu não consigo entender aquilo ali, não abre para mim, e eu começo a meditar, e começo a pensar, e meditar, e a pensar, e dou uma volta, e saio, e fico orando em espírito, e fico pensando o que o Espírito Santo está falando, o que Jesus quis dizer com aquele versículo, o que o apóstolo quis falar com aquele versículo, o que o autor está querendo dizer. E eu fico ali pensando, e quando eu vejo, o Espírito Santo me dá um start, e eu entendo a palavra se abre para mim, a palavra se abre. Era isso que Paulo estava dizendo para Timóteo: procure te apresentar como um obreiro aprovado. Tu só vai ser aprovado por Deus quando você tiver entendimento das coisas de Deus. E a Bíblia é entendimento das coisas de Deus. Você vai encontrar pessoas pregando mensagens distorcidas da palavra do Senhor. É como a gente costuma dizer, um texto fora de contexto. Eu posso pegar uma frase de um versículo e dizer, olha, Deus está falando isso aqui, lê só a parte que me interessa. Mas daí se você vai ler toda a fala, todo o versículo, você vai ver que não é isso que está dizendo. Não é isso que está se referindo àquele texto. Entende? Então você vai encontrar. E por que isso acontece muitas vezes? Porque são pessoas que não estão estudando a palavra. Porque se tu pega o versículo inteiro para ler, ou o capítulo inteiro, e você vai entender o que aquele personagem está querendo dizer com aquela fala. Se você pegar só aquela fala no meio do caminho, só aquele versículo, e você ler só aquele versículo, você vai pensar uma coisa. Mas daí quando você lê todo o capítulo inteiro, você vem lendo lá do começo do capítulo, aí quando chega ali, é por isso que o apóstolo, é por isso que o autor falou isso. Ah, agora eu entendi o que ele está querendo dizer. Então, um conselho que eu dou para vocês, para todos nós aqui, é que nunca pegue apenas um versículo isolado, no meio do nada, e tente criar desse versículo uma doutrina, ou tente criar um costume apenas daquele versículo no meio de um texto. É como você pegar no meio do mar, pegar um copo daquela água e dizer, ó, isso aqui é o mar. Não, isso aí é um copo da água, e não é o mar, porque o mar é muito maior do que isso. E às vezes a palavra do Senhor, o diabo pode usar a palavra do Senhor para distorcer conceitos, para distorcer valores, para distorcer verdades espirituais. E foi isso que o diabo tentou fazer com Jesus lá no deserto. Se você ler aquela passagem lá da tentação de Jesus, se vocês lerem, vocês vão ver ali que o diabo ele usa a palavra, porém distorcida, para tentar
enganar Jesus, para tentar Jesus. Você entendeu o jogo de palavras? Para tentar Jesus. Ele estava tentando, mas não conseguiu. Mas ele pegou um texto fora do contexto e tentou enganar Jesus. Então é isso que o diabo vai fazer. Se ele tentou Jesus usando uma frase, usando meio versículo, usando meia verdade, porque meia verdade não é uma verdade, né? A verdade ela é absoluta. Então tem muitos pastores pregando meia verdade, muitos obreiros pregando meias verdades. E Jesus, ele viu o diabo confrontando Jesus ali com meias verdades. E Jesus repreendeu Satanás. Então, se o diabo tentou Jesus, ele vai tentar eu. Então, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que ser um obreiro aprovado. E essa era a preocupação de Paulo com Timóteo. Que Timóteo não fosse tentado pelo diabo, não fosse enganado pelo diabo, lendo apenas um texto fora do contexto e pregar uma doutrina em cima daquilo ali. Então você vai ver que tem muitas igrejas aí que têm suas doutrinas fundadas em cima de textos isolados. É como você pegar uma reportagem de um político, por exemplo, qualquer político, você pegar apenas uma frase que ele falou fora do contexto e dizer, olha o que ele disse aí, olha só que absurdo que ele está falando. Se você pregar só uma frase, às vezes sai uma coisa feia mesmo. Mas se você pegar toda a reportagem, ver toda a conversa sobre o que eles estão falando, você vai ver que não é nada disso. E assim nós temos que fazer com a palavra de Deus. Nós não podemos simplesmente pegar a Bíblia assim, ó, e abrir a Bíblia em qualquer versículo assim, botar o dedo em cima e dizer, é isso aqui que Deus está falando. Às vezes dá certo. Às vezes dá, você pega um salmo ali, o Salmo 23, verso 1, ó, é isso aqui que Deus está falando, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, beleza, dá para pregar em cima disso aí. Agora, se você pegar um texto lá no meio da Bíblia, lá uma outra palavra, no livro de Provérbios, lá o mesmo dentro de um salmo, ou dentro de um outro texto, se você não lê todo o contexto, você não vai conseguir entender o que está acontecendo ali, para você poder trazer uma explanação da palavra. Eu costumo dizer, abrir a palavra. Você não vai conseguir abrir a palavra. Então você vai encontrar muitos pastores, muitos obreiros, nem vou dizer o termo pastor, vou dizer obreiro, muitos obreiros que não estão preparados. Não estão preparados. Eu vou dizer para vocês por quê. Assim, ó, não gostam de ler. Não gostam de ler. Eu vou dizer para vocês assim, ó, eu já li toda a Bíblia, mas eu não li muitas vezes a Bíblia toda, de capa a capa, assim, daqui até aqui. Eu li apenas, não vou mentir para vocês assim, mas olha, sinceramente, acho que foi 5 vezes que eu li toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Eu li, foi umas 5 vezes que eu li, tá? Mas eu já escrevi a Bíblia. Eu tenho um caderno lá em casa, minha esposa é testemunha disso aí, ela participou, já viu eu escrevendo. E eu escrevi a Bíblia, eu fiz um devocional lá e eu escrevi a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, eu escrevi. Eu fui lendo toda a Bíblia e fui cada capítulo de cada livro da Bíblia, cada capítulo eu pegava 3 versículos ali que me chamava a atenção, que me tocava, e daí eu escrevia literalmente ele ali, o versículo, e escrevia embaixo dele o que o Espírito Santo estava falando comigo naquele versículo. E assim eu fui escrevendo de Gênesis a Apocalipse. Então, assim, quando eu vou ler a Bíblia, quando eu começo a ler a palavra de Deus, às vezes eu abro lá no meio da Bíblia uma palavra e eu leio ali um versículo ali, eu já sei do que se trata, porque eu já conheço a história, eu já sei o que está acontecendo. E quando eu não recordo, eu só dou uma corrida com os olhos ali e eu, já sei o que é isso aqui, já sei por que o autor está falando isso aqui, já sei por que o profeta disse isso aqui. Porque eu tenho conhecimento, porque eu como pastor, esta aqui é a minha ferramenta, é a minha ferramenta. Então eu, como pastor, eu tenho que conhecer a minha ferramenta. Eu tenho que saber da minha ferramenta.
Eu tenho que conhecer o peso da minha ferramenta, eu tenho que saber a capacidade, a força, o poder. Eu tenho que saber o que eu posso fazer com essa ferramenta. E eu tenho que saber que essa ferramenta ela pode causar um estrago na vida de quem eu usar essa ferramenta. Assim como pode trazer vida para aquela pessoa que eu usar essa ferramenta. Porque a Bíblia é a ferramenta do pastor. Você imagina, por exemplo, se eu sou um pedreiro. Se eu sou um pedreiro, eu tenho que conhecer as ferramentas da minha profissão. Eu tenho que saber usar um esquadro. Eu tenho que entender um esquadro. Eu tenho que saber usar um plumo. Eu tenho que entender um plumo. Eu tenho que entender uma colher de pedreiro. Eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que entender. E não é só entender. Eu tenho que saber usar a colher de pedreiro. Eu tenho que saber usar o plumo. Eu tenho que saber usar a régua, o metro. Eu tenho que saber usar a linha. Eu tenho que saber usar o nível de água para medir a altura, se está correto ou não. Eu tenho que conhecer a ferramenta da minha profissão. E eu fico admirado de ver que tem pastores que não conhecem a ferramenta da sua profissão, do seu chamado, da sua vocação, não conhece a Bíblia. Eu vou dizer uma coisa para você, não se escandaliza. Tem pastores que nunca leu a Bíblia toda, porque não gostam de ler, nunca leram. Não leram a Bíblia, não gostam de ler. Eles leem tudo que é reportagem do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Não tem preguiça de ficar até madrugada olhando Facebook, olhando notícia, olhando vídeo. Mas eles não conseguem ficar 1 hora por dia lendo a Bíblia Sagrada. Eles não conhecem a ferramenta que Deus deu para eles. Como é que o Espírito Santo vai usar a pessoa? Como é que o Espírito Santo vai usar a minha vida se a ferramenta que eu tenho, a única ferramenta que eu tenho, que Deus me deu, é a Bíblia Sagrada e nem isso eu conheço. Eu não tenho o que falar para as pessoas, eu não sei. Eu não consigo conversar com as pessoas, porque eu não conheço a Bíblia. E aí quando eu vou pregar, eu pego um versículo qualquer. A pregação tem que ser regada com oração, regada com temor, regada com capricho, com amor, regada com questionamento. Senhor, o que tu quer que eu fale? Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja, para o teu povo? A pregação ela não pode ser para mim, a pregação ela não pode servir para os meus interesses particulares. Quantos pastores, quantos pregadores usam a palavra de Deus como chicote para bater nas pessoas? Aí dá um problema lá na igreja, e tem pastores, pessoas que escolhem os versículos certinhos sobre aqueles problemas, e vão lá para o púlpito e ficam ali chicoteando as pessoas, magoando as pessoas. É como eu disse no começo, aqui tem o poder da vida e o poder da morte na vida das pessoas. Se eu pegar um versículo mal pregado, eu posso matar uma vida, eu posso destruir a fé de uma pessoa. Assim como com uma palavra da Bíblia, eu posso ressuscitar no mundo espiritual uma pessoa que está morta no espírito. Foi assim que eu fui ganho para Jesus. Foi com uma palavra de amor, uma palavra branda. Até hoje eu me lembro da primeira vez que eu entrei dentro de uma igreja evangélica. Era um culto de Santa Ceia. E foi cantado o hino Vem Seara, o mestre chama, vem Seara. Eu achei tão lindo, nunca tinha visto aquele hino, eu fiquei impressionado, achei lindo, lindo, lindo. E aí o pastor mandou que todos dobrassem o joelho para fazer a oração. E qual era a oração que eu sabia? Ave Maria, era o que eu sabia, era Ave Maria e o Pai Nosso. E aí eu dobrei o joelho e sentou um diácono do meu lado.
E eu, na hora, todo mundo começaram a fazer oração, aquele reteté, o pessoal tudo gritando, falando em línguas, as irmãs batiam palma, todo mundo gritando, e eu comecei, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e espiava no canto dos olhos, apavorado, desesperado, e aí aquele diácono que estava do meu lado, com amor, com brandura no coração, botou o braço por cima de mim, assim, e disse assim para mim, é a primeira vez que tu vem na igreja? Eu disse, é a primeira vez, eu nunca vim aqui, eu não sei como é que é isso aqui. E ele disse, não diz nada, fica quietinho, deixa que eu vou orar por ti. E aí começou a orar por mim ali. Não me lembro mais como é que foi a oração dele, mas pedindo que Jesus me abençoasse, que Jesus abençoasse a minha vida ali. E assim eu fui ganho, com amor. Ele usou a palavra de Deus e ressuscitou o meu espírito, a minha alma, ele trouxe a minha alma para o reino do Senhor. Mas e se ele tivesse me tratado mal, rido de mim, ou me ofendido ali, citado algum versículo de exortação contra mim, me chamando de alguma coisa ali, poderia ter me matado para o resto da vida e eu sairia de lá odiando os crentes, odiando as pessoas cristãs, por causa de uma má postura, por causa de uma palavra. Mas foi bem o contrário, eu fui ganho. Então, quantas vezes nós perdemos pessoas na igreja por causa de uma palavra? Uma palavra muitas vezes dada por maldade, dada por maldade. Tem pessoas, como eu disse, que usam o púlpito da igreja para bater nas pessoas. Porque quando ele está ali falando, é só ele que fala, os outros só escutam, então ele pode falar o que quer, ninguém vai retrucar ele. Isso acontece. Mas Paulo tinha essa preocupação com Timóteo. E ele zelava pelo ministério do Timóteo. E eu zelo pelo ministério de vocês, para que vocês tenham amor pelas almas, e manejem bem a palavra do Senhor, e manejem, estudem a palavra, aprendam a palavra, meditem na palavra, orem pela palavra, peça para o Espírito Santo te dizer, Espírito Santo, quando o profeta escreveu essa palavra, o que tu estava dizendo para ele? Fala para mim essa palavra também. E eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai abrir a palavra para você. Toma cuidado, porque essa palavra que você prega, que você pronuncia, que sai pela tua boca, escuta bem o que eu vou dizer para você. Essa palavra não te pertence, essa palavra não é tua. Essa palavra é a palavra de Deus. E todos nós teremos de dar conta de toda palavra frívola, toda palavra mentirosa, toda palavra falsa, toda palavra de engano que sair da nossa boca. Nós um dia prestaremos conta diante de Deus. E muito mais nós que somos obreiros. Então vamos zelar e velar pela palavra que nós estamos pregando. Que seja uma palavra que venha edificar vidas, que seja uma palavra que venha transformar corações, que seja uma palavra que venha mudar caráter, que seja uma palavra que venha ressuscitar pessoas que estão mortas espiritualmente, que seja uma palavra de poder. Vamos orar, agora eu vou fazer uma oração, e logo após a oração nós vamos estar fazendo uma oração, daí pode encerrar o vídeo ali. Senhor, obrigado por essa palavra, abençoa teus servos, teus obreiros que estão ouvindo essa palavra, que eles possam aprender do teu Espírito, Senhor. Abençoa essas vidas, Senhor, e guarda elas nas tuas mãos, que nós possamos ser obreiros aprovados, cheios do teu Espírito Santo, cheios do temor da tua palavra. Que o teu Espírito nos ajude a ser fiel a ti, assim como Timóteo era fiel à tua palavra. Que nós venhamos a ser como Paulo, Senhor. Que venhamos a ter amor pelas pessoas, amor pelos obreiros, que nós possamos nos preocupar com a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.